Grande parte da lucratividade da Ford na Europa nos próximos anos depende deste carro, o Puma Gen-E. É o primeiro modelo elétrico compacto da marca Oval Azul que realmente se assemelha a um carro e certamente parece que vai agitar o seu segmento de mercado. Meu nome é Jonathan Crouch, testo carros há mais de 40 anos. Você vai encontrar todos eles no aplicativo de avaliações de carros Car and Driving. Aqui vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro, de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Vou passar para o nosso apresentador Steve. O Puma Gen-E dificilmente poderia ser mais crucial para a Ford. Aqui vamos colocá-lo à prova. A Ford precisa urgentemente de um veículo elétrico acessível que venda muito. Isso se ela quiser atingir a meta do governo para veículos elétricos, que pune as montadoras cada vez mais se não venderem veículos elétricos suficientes. E este, finalmente, é o Puma Gen-E. A Ford demorou para lançar esse carro no mercado, então será que valeu a pena esperar? Ao contrário dos veículos elétricos maiores da Blue Oval Makers, que utilizam tecnologia da Volkswagen como o Explorer, o Capri e até certo ponto o Mustang Mach-E, o Puma Gen-E é totalmente desenvolvido pela própria Ford. É fabricado junto ao Puma a combustão na unidade da empresa em Craiova, Romênia. Assim como o e-Tourneo Courier, outro pequeno veículo elétrico da empresa, ele usa uma plataforma de carro B feita para modelos a combustão. A falta de uma base elétrica sob medida, comum em concorrentes desse segmento, não é um bom começo. Mas isso acabou amplamente esquecido na publicidade gerada depois. Este carro teve um grande impulso nas vendas após o seu lançamento. Ele foi um dos 2 primeiros veículos elétricos vendidos no Reino Unido a alcançar o subsídio máximo de libras 3.750 do governo. O outro foi o e-Tourneo Courier. Você pode saber mais sobre esse tipo de carro baixando o aplicativo Car and Driving. Mas se o seu interesse é especificamente neste Puma Gen-E, então fique com a gente, porque esta é, afinal, a análise mais completa da indústria, o teste de estrada Car and Driving. Surpreendentemente, a Ford ainda não tem uma plataforma de veículos projetada especificamente para veículos elétricos, por isso ela pega emprestado o chassi Modularer e Antriebs Baukasten da Volkswagen para seus veículos elétricos maiores. E é por isso que ela teve que modificar uma plataforma de carro compacto baseada em combustão. No Puma Gen-E, a base estrutural do Puma, a combustão foi bastante modificada para abrigar uma bateria no assoalho. Essa não é a melhor abordagem, e isso explica porque este Gen-E não tem uma bateria tão grande e, portanto, não tem uma autonomia tão grande quanto a Ford e alguns de seus clientes gostariam. No final, o motor recebeu um pacote de 53 kWh para instalar, embora apenas 43 kWh disso sejam realmente utilizáveis. Oferece autonomia de até 375 km na versão básica Select. Tentamos aqui para te dar perspectiva. Marcas do grupo Stellantis usam bateria de 54 kWh. Desses, 51 kWh são usados em seus SUVs elétricos compactos semelhantes. O Peugeot E2008, o Jeep Avenger, o Vauxhall Masha Electric, etc. Isso deveria garantir cerca de 400 km de autonomia, embora nunca tenhamos alcançado esse número com nenhum compacto elétrico da Stellantis. Relatórios iniciais e nossa experiência indicam isso. A menos que você exagere com um motor dianteiro de 168 cavalos, a autonomia elétrica informada aqui está bem mais próxima da realidade do dia a dia. Embora devamos ressaltar que os dados oficiais caem para 364 km com a versão Premium de rodas maiores, que é a preferida da maioria. Ainda assim, não é ruim, são 53 km a mais que um Mini Aceman I, por exemplo. E se você conseguir lidar com essa autonomia, como muitos compradores suburbanos talvez consigam, então, a bateria pequena garante que o veículo seja relativamente leve. Bem, pelo menos pelos padrões do segmento. Bem, mais de 1,5 tonelada, cerca de 200 kg a mais que a versão híbrida leve, ainda é muito para um carro tão pequeno. Mas a Ford sabe esconder melhor do que muitos rivais suas bases pouco promissoras. Aqui não é diferente. Ao contrário do Explorer e do Capri, aqui não há influência excessiva da Volkswagen, o que é uma coisa boa nesse caso.
Embora, na verdade, as primeiras impressões não sejam ótimas, porque a posição de dirigir é um pouco mais alta e a sensação é um pouco menos esportiva do que em um Puma comum. E o volante feio aqui é um tamanho maior do que deveria. Além disso, é desanimador que o Gen E use eixo traseiro com barra de torção simples, enquanto muitos rivais da categoria têm suspensão traseira independente sofisticada. Apesar de tudo, acontece que este Puma elétrico é realmente muito bom de dirigir. A sensação da direção é um dos principais motivos aqui. A maioria dos pequenos elétricos tem direção com retorno semelhante ao de videogame, mas com este Ford, você realmente sente o que as rodas dianteiras estão fazendo. E isso te dá confiança para encarar uma sequência de curvas fechadas em alta velocidade como se estivesse em um hot hatch, caso você queira. Nesse momento você também vai perceber que o controle da carroceria é excelente, e isso é ajudado pela distribuição de peso que é ainda melhor do que no Puma a combustão, que já tem uma dirigibilidade incrível, além de níveis de aderência impressionantes também. Assim você pode contornar curvas com uma rapidez surpreendente de forma fluida e contínua, algo que simplesmente não é possível com a maioria dos concorrentes. Aqui há 4 modos de condução: normal, eco, sport e slippery. Os freios são bons e a Ford fez um trabalho decente ao combinar fricção e regeneração na frenagem. Não há borboletas para mudar a regeneração, só um botão L na alavanca de câmbio e uma opção na tela. Uma configuração de pedal único, que ao tirar o pé do acelerador permite que você quase pare o carro sem tocar no pedal do freio, com o acelerador pressionado. O único motor dianteiro que é fabricado na unidade da Ford em Halewood oferece 290 Nm de torque. Isso faz o carro andar bem na cidade, com 100 km por hora em 8 segundos, só 0,6. Segundo atrás do Puma 100, a gasolina, a velocidade final é de 159 km por hora. Tudo isso é acompanhado por um dos sons artificiais de propulsão mais agradáveis do segmento. As montadoras desse segmento divergem se um pequeno elétrico deve ter visual radicalmente diferente da versão a combustão. Marcas do grupo Volkswagen afirmam que sim, já as do grupo Stellantis dizem não. Bem, aqui, a Ford, ao que parece, adotou uma posição intermediária entre essas duas perspectivas polarizadoras. Este Gen E é claramente um Puma, mas também é evidentemente um tipo de Puma bem diferente. E não só na dianteira, porque a plataforma B do carro teve que ser adaptada. Para este modelo elétrico, o Gen E é um pouco maior do que a versão a gasolina de 1 litro disponível nas concessionárias. Companheiro de estábulo, 28 mm mais longo e 5 mm mais alto do que a versão a combustão. Se você olhar com atenção e se conhece bem os Pumas, pode perceber que este aqui também fica um pouco mais alto. Para aumentar a autonomia, seria esperado rodas menores nesta versão elétrica, mas não é o caso. Os tamanhos de 17 a 19 polegadas seguem disponíveis, mas as rodas de liga leve são exclusivas, com detalhes mais aerodinâmicos, principalmente nas básicas de 17 polegadas deste carro de teste. Se você conhece o modelo a gasolina, vai notar a falta da grade frontal. Ela foi substituída por um painel liso, aparentemente inspirado no Mustang Mach-E. A Ford manteve um contorno preto superior em forma de bigode, marcando onde ficava a grade, o que ficou um pouco estranho. A parte inferior do para-choque foi redesenhada, com aletas finas, aberturas de ventilação e entradas de ar que direcionam o fluxo para fora das rodas dianteiras. Na traseira, há um spoiler de porta-malas mais baixo e longo, além de para-choque atualizado pela ausência de escapamentos. Curiosamente, não há nenhum emblema Gen E em lugar algum. Diferente de concorrentes, a Ford não fez uma plataforma exclusiva para elétricos sob a carroceria. Eles adaptaram a plataforma global de carros compactos usada antes no extinto Fiesta. Por que a Ford não reviveu esse nome tão tradicional para um pequeno veículo elétrico é realmente difícil de entender. Certo? Vamos dar uma olhada por dentro. Na verdade, muita coisa é diferente aqui, embora isso possa não parecer à primeira vista. Você fica um pouco mais alto sobre as células de bateria, algo que pode agradar alguns moradores da cidade, mas que, na nossa opinião, acaba tirando um pouco do clima esportivo, que para nós sempre foi uma característica agradável do Puma. Como essa versão elétrica dispensa a alavanca de câmbio, ela não possui uma. A transmissão de velocidade única é controlada por uma alavanca atrás do volante, à direita.
Agora sabemos por que a Ford tirou a alavanca do lado direito no Puma a combustão reestilizado. Como no carro comum, limpadores e setas estão em uma só alavanca esquerda que fica sobrecarregada. A retirada da alavanca de câmbio convencional permitiu à Ford redesenhar o console central e sua integração com a base da tela central. Agora conta com seção central elevada com porta-copos em preto piano que risca facilmente, e à frente há uma grande bandeja de carregamento sem fio. O que realmente precisava ser redesenhado, será? Esse volante quadrado e feio continua igual ao de qualquer outro Puma, assim como esse grande monitor central Sync 4 de 12 polegadas. O tamanho dele faz com que seja necessário colocar as duas saídas de ar horizontais logo acima, como se fosse algo pensado de última hora. Um problema maior é que este Gen I compartilha o principal defeito que temos com o Puma comum. Uma cabine com sensação de ser meio barata que praticamente não tem o tipo de design criativo que você encontra em alguns concorrentes do segmento. O único detalhe realmente interessante nesse sentido é a barra de som que se estende pela parte central do topo do painel. Apesar disso, não há grandes problemas na tecnologia das telas, pois o painel de 12,8 polegadas cobre a parte instrumental. Você observa pelo volante de 2 raios em couro sintético com costura aparente. Como no carro a combustível fóssil, ele tem gráficos em alta definição, mas aqui tudo aparece em um layout só, carga da bateria à esquerda e velocímetro digital à direita. No centro há um gráfico de assistência à condução que pode exibir dados da viagem se necessário. O restante é gerenciado pelo monitor central de infotenimento Sync 4 já citado. A área principal da tela não é tão grande quanto o seu tamanho total sugere, porque há uma seção larga de atalhos para configurações, recursos e aplicativos na moldura direita, e uma parte da moldura inferior é ocupada pelas funções de climatização que ficam sempre exibidas. O que Xavier agora reconhece que a maioria dos compradores quer ver, separado em botões físicos. Na verdade, não há muito disso. O monitor traz navegação, conectividade sem fio, Apple CarPlay, Android Auto, áudio com 6 alto-falantes e controle de voz Ford Assistant. E há alguns detalhes legais também, como o modo Valet e o Alexa Plus integrado ao sistema Ford Pass Connect 5G com hotspot veicular. Algo mais? O motorista senta-se confortavelmente com suporte lombar de série e há bastante ajuste disponível no volante. Então, praticamente qualquer pessoa realmente deve conseguir se acomodar confortavelmente. Como sempre, no pequeno Ford, apreciamos o para-brisa aquecido rápido e eficiente. Não gostamos das câmeras de ré, resolução ruim, o espaço de armazenamento na cabine é razoável. As portas têm compartimentos razoáveis, porém de formato estranho, e o console central traz bandejas acima e abaixo, com USB embaixo e carregamento sem fio padrão em cima. Também há um prendedor de bilhetes no parasol do passageiro. Hora de sentar atrás. O Puma comum é bem apertado ali. O comprimento extra da carroceria do Gen E vai ajudar aqui? Não, essa é a resposta curta, embora temêssemos que as coisas pudessem ser piores neste Gen E por causa da bateria de tração. Ela foi instalada sob o banco traseiro e não no assoalho como na maioria dos carros elétricos. No fim, o espaço atrás não foi muito comprometido por isso. E em vez do intrusivo túnel central de transmissão que você encontra na versão a gasolina, aqui há um piso quase plano, o que liberou um pouco mais de espaço para os pés, mas o espaço para os joelhos e para a tua cabeça é realmente apertado. Janelas pequenas deixam o ambiente claustrofóbico. Painéis das portas de plástico duro parecem baratos. Os apoios de cabeça pressionam o pescoço de forma desconfortável até serem levantados. Os porta-objetos das portas servem apenas para garrafas. Como em muitos carros da categoria, faltam saídas de ar, porta-copos e apoio de braço, mas há cabide sobre cada assento lateral, bolsos traseiros, 2 portas USB-C e tomada de 12 volts. O que chama a atenção no Gen I é o porta-malas, que não possui abertura elétrica nesse acabamento. Esse é o nível de acabamento básico, claro, e você realmente não precisa disso em um hatch. As coisas não começam muito bem aqui, com um vão alto no porta-malas e uma cobertura de tecido frágil para a bagagem. Mas esqueça tudo isso e olhe para o espaço que você tem. É bem grande para começar, considerando que é um carro derivado de um Super Mini. Veja abaixo do assoalho. Há um compartimento enorme que amplia o espaço de bagagem chamado Gigabox pela Ford e ocupa toda a largura do porta-malas.
Você também tem isso em um Puma comum, mas aqui sem o escapamento para atrapalhar ele pode ser 65 litros maior. Com 145 litros, o Gigabox pode suportar até 50 kg de peso. É ótimo para itens altos como vasos de plantas maiores, além de ser à prova d'água vedado e ainda tem um ralo embaixo do tapete de borracha da base para que você possa lavar a área depois de transportar galochas sujas ou botas enlameadas. A área sob o assoalho é, claro, um grande responsável pelo total de 574 litros, que é simplesmente colossal para um carro elétrico pequeno desse tamanho e 118 litros maior do que o modelo a gasolina. Luz à esquerda, tomada de 12W à direita e ganchos para sacolas em ambos os lados. Itens compridos não são acomodados com tanta facilidade quanto itens altos, porque a Ford não oferece nem uma abertura para esquis, nem um banco traseiro bipartido 40-20-40. Na traseira, ao empurrar o encosto bipartido 60-40 para frente, revela-se o espaço de 1.283 litros. Ainda não terminei. Por um detalhe de design raro em carros sem plataforma dedicada a elétricos, o Gen E possui um Frank sob o capô. Embora, como ele tem apenas 43 litros de capacidade, talvez você precise apertar os cabos de carregamento para conseguir encaixá-los. No lançamento, a Ford esperava que o Gen E representasse 10 a 15% das vendas totais do Puma. Essa estimativa conservadora veio antes da notícia do subsídio governamental surgir. Talvez nunca descobramos por que o governo deu a este 3.750 libras em vez dos habituais 1.500 libras. Mas é claro, isso faz uma enorme diferença na acessibilidade deste Puma elétrico. Isso reduz o preço padrão de 30.000 libras para a versão base Select. Buscamos atingir apenas 26.245 libras na gravação, no outono de 2025. Assim, pode parecer que vale a pena pagar as libras esterlinas 2.000 extras que a Ford cobra pela versão Premium. Apesar de ir um pouco contra o objetivo do ECG, que é aproximar o preço do Ford ao de um carro a combustão. Bem, missão cumprida aí. Por exemplo, um Puma Titanium Spec a combustão, motor 1.0 e câmbio manual, custa quase o mesmo que o elétrico Select Spec, que só tem câmbio automático. Durante a gravação, a Ford oferecia o Gen E na versão Sound Edition, topo de linha por pouco mais de 30.000 libras, após deduzir o subsídio. Então, basicamente, o que a dedução do subsídio faz é tirar esse Gen E do seu segmento natural de SUVs elétricos derivados de Super Mini e levá-lo para a parte superior do setor mais voltado para carros urbanos, abaixo. Especificamente, este Ford deveria competir com SUVs elétricos baseados em Super Minis como Peugeot E2 1008, Vauxhall, Mokka Electric e Renault 4 E-Tech. Todos esses têm direito ao menor subsídio do governo, de 1.500 libras, mas com a dedução do subsídio maior, ele acaba, nesta versão básica, competindo em preço com EVs menores como o Renault 5 E-Tech, o Nissan Micra e as versões superiores do Citroën EC3. Todos recebem subsídio governamental de libra 1.500. Assim como o veículo elétrico S do segmento pequeno que não recebem, mas que são subsidiados por suas marcas para compensar, como o Hyundai Insta e o MG4 veículo elétrico. Se é esse Ford que você quer, então você vai precisar saber sobre o pacote de equipamentos de série. Então, vamos dar uma olhada nisso agora mesmo. Mesmo na versão Select, você tem rodas Aero 17, faróis e lanternas de LED, sensores de estacionamento, câmera de ré, vidro traseiro escurecido, para-brisa aquecido, limpadores com sensor de chuva, modos de condução e controle de cruzeiro com limitador de velocidade. E também há acesso vitalício à rede de recarga Blue Oval. Na versão Select, há painel digital de 12,8 polegadas ar-condicionado automático, iluminação ambiente multicolorida, ajuste lombar para o motorista e conectividade e carregamento sem fio para celular. A parte de mídia fica por conta de uma central multimídia de 12 polegadas com o software Sync 4 da empresa e também navegação conectada. O sistema de áudio conta com 6 alto-falantes e Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Isso junto com a conectividade Ford Pass Connect.
Na versão topo de linha Premium, você terá rodas de 18 polegadas retrovisores, rebatíveis eletricamente, entrada sem chave e porta-malas com abertura automática. Isso junto com faróis Matrix LED e luzes de cortesia com o logo do Puma. Na versão Premium, o interior conta com som BNO Premium de 10 alto-falantes soleiras nas portas dianteiras e estofamento em couro vegano Sensor Tech com inserções de camurça sintética cinza costurada. A versão Sound Edition citada recebe tudo isso, mais teto preto contrastante, rodas de 18 polegadas com acabamento magnete escuro e bancos com a marca. Além de duas opções normalmente extras, o pacote de inverno e o pacote avançado de assistência ao motorista. Vou te contar mais sobre esses pacotes agora mesmo, porque talvez você queira adicioná-los ao modelo comum. Puma Gen E. O pacote de inverno oferece aquecimento para os bancos dianteiros e para o volante. O pacote avançado de assistência ao motorista inclui câmeras 360 graus, sensores de estacionamento dianteiros, assistente de frenagem a ré, sistema de ponto cego, mitigação de colisão e centralização de faixa. Se você ficou com a versão básica Select, como a de hoje, provavelmente você vai querer incluir o pacote opcional de conforto, que traz espelhos elétricos, entrada sem chave e porta-malas com abertura elétrica. Ambas as versões padrão podem ser equipadas com o teto panorâmico que abre e, diferente de alguns pequenos elétricos, todos os GENs podem ser configurados com engate para reboque. Agora, se você optou pelo acabamento Premium, pode acabar pagando mais pelas rodas maiores de 19 polegadas. Embora isso reduza bastante a autonomia do seu elétrico, na verdade cerca de 24 km. E lembre-se, nas duas versões principais, exceto pelo acabamento branco congelado do carro de teste, você pagará 800 libras a mais pela cor da carroceria escolhida. Talvez a cor especial de lançamento amarelo elétrico deste modelo Gen I, uma das duas tonalidades exclusivas do Gen E. A outra é o azul aqua digital. Vamos conferir os itens de segurança de série em toda a linha, incluindo todos os recursos habituais do Puma. Assistente de pré-colisão com frenagem autônoma de emergência. Agora, isso reconhece pedestres e ciclistas. Inclui assistente e alerta de saída de faixa. Há monitoramento de fadiga do motorista e frenagem pós-colisão. A autonomia elétrica é de até 375 km na base Select e 364 km na versão Premium. A Ford acredita que em áreas urbanas, o 523 km de autonomia, como este que testamos aqui, se o motorista usar totalmente o sistema de frenagem regenerativa do carro. Tentamos fazer isso como parte deste teste aqui. Recebemos uma eficiência de 42 milhas por kWh. Isso está realmente bem próximo das 45 milhas por kWh que a Ford afirma. Esse é o melhor resultado já obtido com um pequeno veículo elétrico assim. A seção de energia da tela central exibe eficiência em milhas por kWh. Divide o gasto de energia entre ar-condicionado, percurso, acessórios e temperatura externa. Retornos regulares de 180 a 200 milhas são comuns. E embora isso não seja ótimo para os padrões da categoria, é muito bom considerando o tamanho relativamente compacto da bateria pequena. Ficamos satisfeitos em ver isso. Ao contrário do Explorer e do Capri, a marca equipa uma bomba de calor como item de série aqui, que extrai calor do ar ambiente. Isso significa que você não precisa gastar a bateria para fazer isso em ambientes mais frios. Existem algumas vantagens em ter uma bateria um pouco menor do que o normal nesta categoria de carro. Os tempos de recarga são rápidos, mas limitados pela 100 kW, que não é tão rápida. Se você conectar este carro a um carregador rápido corrente contínua de 100 kW, será possível recarregar a bateria de 53 kWh. Só 43 kW são utilizáveis, de 10 a 80% em 23 minutos. Uma bateria menor significa, é claro, menor peso também. Este Gen I pesa apenas 247 kg a mais do que um Puma a gasolina. Uma carga completa em casa usando um wallbox, corrente alternada típico de 7 kW monofásico, deve ser possível em menos de 7 horas. Você pode reduzir esse tempo para 4 horas e 45 minutos se puder carregar usando um wallbox trifásico de 11 kW. Há uma tela de configurações de carga fornecida no monitor central e ela mostra os locais de carregamento.
Isso permite definir o limite de carga e programar a temperatura da cabine. A seção de aplicativos das telas centrais possui uma área exclusiva para carregamento público, exibindo todos os carregadores próximos de você. Independentemente da versão de acabamento que você escolher, o sistema de navegação conectado do carro vai identificar locais de carregamento público atualizados durante suas viagens e vai sugerir aos proprietários que carreguem nos pontos mais convenientes em cada trajeto. Tudo isso é para ajudar a garantir que eles não precisem se preocupar com a autonomia restante. A marca também oferece acesso à rede de carregamento Ford Pass aos clientes. Essa é a maior rede da Europa, com mais de 125 mil estações de carregamento públicas em 21 países. O dono do Puma Gen-E pode usar qualquer estação e pagar pela energia com uma só conta. Se você está migrando para um veículo elétrico a partir de um modelo a combustão, obviamente vai precisar considerar o custo de um carregador para veículo elétrico, para sua casa e talvez, claro, também para o seu escritório. Ainda há dúvidas sobre qual hardware de carregamento escolher e quem tem direito ao subsídio do governo. E, obviamente, os custos podem variar dependendo da distância do seu medidor principal até o carregador e de alguns outros fatores também. Claro, há muitos conselhos por aí para te orientar. Consultamos o plugman.com, que oferece aos clientes desde a escolha do carregador até a instalação e manutenção contínua. Eles nos informaram que, mesmo com o aumento dos preços da energia, o custo de operar um veículo elétrico e carregá-lo em casa com uma tarifa dedicada ainda é cerca de metade do custo de operação. O seguro do seu carro a gasolina ou diesel é do grupo 18 ou 19 conforme o acabamento, o que é bom para a categoria e te dá uma perspectiva de classe. As versões elétricas do Peugeot 2008 e Vauxhall Masha começam no grupo 22, enquanto o concorrente Renault 4 E-Tech começa no grupo 27. A Ford deveria melhorar sua garantia. Ainda é o mesmo pacote comum de 3 anos ou 60 mil milhas que é complementado pela garantia padrão de 8 anos ou 100 mil milhas para a bateria. Como de costume, o imposto sobre benefício em espécie para carro elétrico é de 3% até revisão na primavera de 2026. E, surpreendentemente, a depreciação é praticamente a mesma do Puma a combustão equivalente. Após 3 anos e 36 mil milhas, prevê-se que ele esteja entre 40% e 8,50%. Mas esse desempenho não é garantido nessa categoria. O Vauxhall Frontera elétrico, por exemplo, mantém só 37% do valor no mesmo período. E o primeiro intervalo de revisão é recomendado em 2 anos ou 40 mil quilômetros, com uma segunda revisão necessária em 4 anos ou 80 mil quilômetros. Uma versão elétrica do carro mais vendido da Grã-Bretanha sempre será uma grande novidade. Será que a versão Gen-E do Puma chegou a tempo de salvar a operação de vendas da Ford na Europa? Bem, vai precisar vender em números consideráveis para conseguir isso, mas agora talvez consiga, porque por não ser baseada em uma plataforma de veículo elétrico realmente dedicada, ela não consegue estabelecer novos padrões na categoria em termos de autonomia, recarga, velocidade ou espaço interno. Você pode obter resultados melhores nessas áreas com diversos concorrentes que geralmente oferecem cabines superiores. Mas, o mais importante, principalmente por causa do generoso subsídio do governo, todos eles são significativamente mais caros. E é esse preço que realmente vai vender esse carro para a Ford, não que esse Gen-E não tenha pontos de venda exclusivos. Dirige melhor que a maioria dos rivais, é bem equipado, fácil de usar e tem o maior porta-malas da categoria. Resumindo, então a geração Z pode realmente gostar de um Gen-E. A Ford certamente espera que sim.